Xabi Alonso mudou tudo no Real Madrid e pegou muita gente de surpresa. No confronto contra o Oviedo, ele deixou Vinícius Júnior no banco e decidiu começar a partida com Rodrigo, escalando o brasileiro justamente na ala esquerda, o seu lado de preferência. Logo de cara, a decisão chamou atenção, já que Vinícius é considerado peça-chave do time, mas Alonso bancou sua escolha e seguiu firme na estratégia. O início até funcionou, o Real Madrid começou bem, Rodrigo se movimentou bastante, mostrou personalidade e conseguiu criar boas oportunidades. Só que, com o passar do jogo, o cenário mudou. O Oviedo cresceu, começou a jogar de forma mais agressiva e complicou a vida do time merengue. Foi nesse momento que Alonso precisou mexer na equipe e a entrada de Vinícius Júnior se tornou inevitável. Aí ontem, Tati, a gente teve o Real Madrid jogando contra o Oviedo, que tá de volta, né, a primeira divisão, a elite do futebol espanhol. Jogo fora de casa, né, pro Real Madrid. E o Xabi Alonso surpreende de alguma forma na escalação, Tati? Você ficou surpresa quando a escalação foi divulgada? Porque algumas mudanças, inclusive de gente que jogou 90 minutos e passou a jogar 0 minutos, né, no jogo de ontem. Bom, só trazendo o ponto do entretenimento, que se querem entretenimento, o Real Madrid do Xabi Alonso parece que não vai ser entretenimento, tá? É um time que tá jogando de uma forma que fazia muito tempo a gente não viu o Real Madrid jogar, com muito mais controle, com muito mais posse de bola, querendo ser o dono do jogo. E aí o entretenimento fica por conta de, vamos ver se em algum momento vai abrir um pouquinho a partida, coisa que até aconteceu na segunda parte, porque o Oviedo conseguiu crescer, inclusive quase complicou a vida do Real Madrid. Mas ou o entretenimento vai vir do lado de fora, né? Aí tem também. Na hora da tem substituição. Exato. E chamou muita atenção, Tainá, porque ninguém conseguiu vazar a escalação do Real Madrid para o jogo de ontem, que costumava ser alguém sempre vazava, ninguém vazou. E aí a gente teve, sim, as surpresas de Rodrigo e Mastantuono no time titular, Vinícius Júnior começando no banco de reservas, Éder Militão começando no banco de reservas, inclusive nem jogou depois de ter sido titular e ter jogado 90 minutos no primeiro jogo. Então chamou a atenção essas decisões, sim, do Xabi Alonso, principalmente no caso do Rodrigo, que não tinha jogado nenhum minuto na estreia em La Liga, foi titular, jogou 63 minutos. Então é o Xabi Alonso nos dando a entender, pelo menos nesse início de trabalho, e depois ele falou sobre isso, que nesse momento não tem fixo no Real Madrid. São 5 jogadores que foram titulares e disputaram todos os minutos nesses 2 jogos de La Liga. Acredito que para o próximo jogo a gente vai ver de novo rotações nas substituições e no elenco do Real Madrid. E ele quer fazer isso, ele disse, até agosto, nesse início de temporada. Depois vamos ver se as coisas se estabilizam. Mas parece que não tem um time titular. E aí chama a atenção a situação do Rodrigo, que voltou a ser titular. Inclusive foi elogiado pelo Xabi Alonso depois do jogo. E claro, a situação também do Vinícius, que passou a ser reserva, fazia muito tempo que por decisão técnica o Vinícius Júnior não era reserva no Real Madrid. Então acho que o foco estava bastante em cima desses 2 brasileiros que depois acabaram também levando um pouquinho do foco do jogo, né, Tainá? Aí não sei por quem a gente pode começar falando. Só pra pegar isso que a Tati falou, o foco tanto neles, né? Claro, o Rodrigo estava em campo, mas o Vini no banco, e em vários momentos a transmissão foi buscar o Vini no banco. Vários momentos. Inclusive, acho que vi algumas críticas até, assim, durante o jogo. Acho que tava 0-0 ainda, e uma hora... Eu fiz a associação, tá? Eu não tô dizendo aqui que eles fizeram a associação. Mas o Rodrigo tentou alguma coisa, não sei se foi uma caneta, enfim, ele errou alguma coisa. E a imagem vai no Rodrigo e tá o Rodrigo e o Vini e o Militão no banco. E os dois rindo. Não acho que tenha a ver uma coisa com a outra, mas digo que o sorriso, né, digo deles. Mas a transmissão, sim, de sair de um erro do Rodrigo ali diretamente pro Vini, né? Porque os dois, no fim das contas, viraram o foco da decisão ali do Xabi Alonso. E aí, Tati, eu queria, assim... Foi bom pro Rodrigo ter sido titular ontem? Porque os elogios que você falou aí do Xabi Alonso... Cara, eu vi um jogo bem apagado do Rodrigo, assim. Bem apagado. E quando foi substituído, xingou pra todos os lados quando sentou no banco, né? E aí, não tô dizendo nem que ele xingou o Xabi Alonso. Eu acho que é uma parada que, como é recorrente no Real, não sei com quem ele tá puto, mas ele tá puto com alguma coisa. Sim, a imagem depois que ele é substituído, ele fala um monte de coisa, joga a toalha no chão, não gostando, né, da situação no modo geral, assim. Pelo que
a gente estava esperando do Rodrigo, nem acho que o jogo tenha sido abaixo, porque o Real Madrid no primeiro tempo, principalmente, controlou o jogo, dominou, levou o Oviedo para trás, e aí, claro, sempre para os pontas mais rápidos, nessas situações é mais difícil conseguir encontrar os espaços, né? Ainda mais para um Real Madrid que não estava acostumado a jogar dessa forma, né? Então, tem esse ponto. Mas eu não acho que os minutos do Rodrigo tenham sido ruins, eu acho que ele aproveitou a oportunidade. Acho que poderia ter aproveitado mais, mas dentro da situação de não ter jogado nenhum minuto nos últimos 2 jogos e, de repente, ir para o time titular, acho que ele aproveitou bem. É uma forma de jogar do Xabi Alonso que eu acho que nem todos os jogadores ainda estão adaptados, que vai demorar um pouco. Mas acho que era importante para o Rodrigo voltar a jogar, né? Porque a situação já estava indo para um lado de que talvez o Xabi Alonso não aproveitasse o Rodrigo de maneira nenhuma. E ele foi titular, jogou 63 minutos, mostrou, teve drible, teve um jogo associativo, que foi o ponto que o Xavi mais destacou, muito bom, junto com o Arda Güler e com o Carreiras, que estão jogando ali pelo lado esquerdo, principalmente com o Mbappé, que está sendo a referência no ataque do Real Madrid, nesse sentido de um bom jogo do Rodrigo. Mas o Xabi Alonso tem batido na tecla, que ele trata todo mundo igual, digamos assim. Ele até falou depois do jogo, obviamente que pelas relações e pelos momentos vai se ter não um jogador que é tratado diferente, mas situações que são levadas de forma diferente, mas ele se referiu a todos os jogadores como mais um, assim. Então, ele tá querendo colocar todo mundo no mesmo nível, porque para ele o time tem que ser o protagonista. E a situação do Rodrigo, vamos ver como é que vai no decorrer dessa semana, né? Porque o Real Madrid até agora não recebeu nenhuma oferta, nenhuma proposta pelo Rodrigo. A situação é a que é, ele foi titular, ele jogou, mas será que ele vai continuar jogando e sendo titular nos próximos jogos? Então, existe uma certa dúvida de como é que vai ser o papel do Rodrigo dentro dessa etapa Xabi Alonso. Então, vamos ver o que vai ser no decorrer dessa semana, que essa semana é fundamental para decidir, para alguém decidir se vem fazer uma oferta pelo Rodrigo ou não, coisa que ainda não aconteceu, Tainá. Mas eu acho que para ele foi importante ter voltado a jogar. Eu acho que o Xabi Alonso está querendo dar alguns recados, né? E o jogo contra o Oviedo, por exemplo, é um jogo em que você pode fazer esse tipo de mudanças. Eu não sei, num jogo maior, se ele mexeria tanto na equipe, né? A questão do time ser a figura principal que o Xabi Alonso quer é um grande desafio que eu nem sei se ele vai conseguir, porque você tem um time recheado de estrelas, né? Então é muito difícil você falar assim, não, o protagonista é o Real Madrid. Sempre vai ser o Real Madrid, mas o ponto é o coletivo, quando você tem Mbappé, Bellingham, Vini, Rodrigo, é muito complicado. Esses caras estão no foco o tempo todo. Essa decisão abriu um enorme debate. Será que Alonso vai realmente apostar em Rodrigo como titular na esquerda, mesmo que isso signifique deixar Vinícius de fora? Ou tudo não passou de um simples teste tático para surpreender os adversários? E agora, eu quero saber de você, torcedor. O que acha dessa mudança? Rodrigo merece a vaga, mesmo que Vinícius fique no banco? Comenta aí embaixo, deixa o like e se inscreve no canal, porque aqui você não perde nenhuma notícia quente do futebol mundial.